Vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações e mentalizar uma paisagem bem bonita para que a gente possa conversar com Deus, com Jesus, nosso irmão amado, com a espiritualidade amiga que tanto nos ajuda e pedir licença para que a gente possa começar mais uma noite de estudos, que a gente saia daqui com os nossos corações transbordando de conhecimento e de alegria pela oportunidade de aprender. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora, vamos assistir a uma historinha. O nome da historinha de hoje é Porta Estreita e Porta Larga. Na escola Criança Feliz, ao final da aula, a professora Fernanda avisou os alunos que na semana seguinte fariam uma prova de matemática. Mariazinha não era muito boa em contas, então logo ficou preocupada. Ao chegar em casa, pensou: preciso estudar para entender melhor a matéria e tirar uma boa nota. Mas quando abriu o livro, escutou na porta: toque, toque, toque. Eram seus amigos da vila a chamando para brincar. Então Mariazinha disse: oi, amigos, não sei se é uma boa ideia eu brincar. Tenho uma prova de matemática na semana que vem e preciso estudar. Lucas, um dos amiguinhos de Mariazinha, respondeu: relaxa, Mariazinha, eu sou muito bom em matemática. Se você tiver dúvidas na prova, te passo cola. A professora nem vai perceber. A menina pensou e por fim decidiu: vou brincar só um pouquinho, não faz mal, né? Ainda tem alguns dias para me preparar. O problema é que os dias foram passando e toda vez que Mariazinha ia estudar, seus amigos chamavam para brincar. E ela pensava: tudo bem, ainda tenho tempo. Até que chegou o temido dia da prova e Mariazinha se desesperou. Meu Deus, o tempo passou muito rápido e eu não estudei nadinha. Já sei, vou pedir cola ao Lucas quando a professora não estiver olhando. E assim ela fez. Mas a professora, que não era nada boba, percebeu o que estava acontecendo, tomou as provas de Lucas e de Mariazinha e disse: ao final da prova, vou ter uma conversa séria com os dois. Durante a conversa, a professora disse: estou muito decepcionada com vocês dois. Jamais imaginei que logo vocês, tentariam colar na prova. Mas estou disposta a dar mais uma chance, se vocês prometerem se dedicar. Lucas, já que você é tão bom em matemática, por que não ajuda Mariazinha em vez de passar cola? E assim eles fizeram. Todos os dias, depois da aula, Mariazinha e Lucas estudaram juntos, até que o dia da prova chegou. E adivinha? Com a ajuda de Lucas, Mariazinha conseguiu aprender a matéria e tirar uma nota muito boa. Então, a menina aprendeu que é preciso se dedicar para as coisas que são importantes na vida. E colar ou tentar trapacear de alguma forma nunca é a escolha certa. Fim. Oiê! A historinha que acabamos de assistir foi inspirada na parábola dos dois caminhos, também conhecida como parábola da porta estreita e porta larga. Nessa parábola, Jesus explica às pessoas que o escutavam que a porta estreita exige de nós esforço e vontade de sermos pessoas melhores. Por isso, é uma escolha mais difícil e desafiadora. Já a porta larga representa as tentações da vida. Isso significa que, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não gosto de estudar, na porta larga vou encontrar situações que vão me fazer só brincar em vez de estudar, por exemplo, como a Mariazinha fez na historinha que a gente assistiu. Ou se eu sou uma pessoa que gosta de trapacear, na porta larga vou encontrar muitas oportunidades de enganar as pessoas e trapacear, que nem a Mariazinha também tentou fazer ao colar do Lucas na prova. Então, o que Jesus quis nos ensinar é que para entrar no reino de Deus, precisamos escolher a porta estreita, ou seja, nos esforçar,
trabalhar para vencer nossos vícios, nossos sentimentos e atitudes ruins, como o egoísmo e a mentira. Que tal a partir de hoje a gente combinar de sempre escolher a porta estreita, de sempre aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, de nos tornarmos pessoas melhores, que fazem o bem ao próximo e a si mesmas. Combinado? Hoje ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Tchau! Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como um cristão. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço
necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades. Teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que a partir deste momento as boas vibrações possam nos envolver. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa e é um enorme prazer estar aqui com vocês.
Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 19h45. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do 100, dezembro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito de todas as nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa, aonde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenham a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que é um dos principais entraves para o nosso progresso. O tema de hoje é sobre o egoísmo. E quem irá nos trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Fátima Queiroz. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer este tema tão importante para a compreensão da nossa jornada aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a nossa programação. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 154. Ninguém vive para si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantamos produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés,
mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, e milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para utilidades que restituirá às outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Graças a Deus. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos abrir os nossos corações e deixar que as boas vibrações da noite de hoje nos envolvam. Que os amigos espirituais que aqui se encontram nos auxiliem no entendimento do que for falado e envolvam todos os que estão responsáveis pela reunião. Que as nossas necessidades possam ser esclarecidas e que tudo possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que todos os trabalhos a serem realizados nesta noite possam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, obrigado, Pai, e lhe pedimos a licença para dar como iniciada a reunião da noite de hoje. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui hoje para conversarmos sobre o tema o egoísmo. Eu sou uma mulher de pele clara, estou usando um óculos de aro vinho e tenho cabelos e olhos castanhos escuros. Estou sentada aqui numa cadeira de madeira e tenho assim muito prazer de estar aqui hoje falando desse tema, um tema desafiador, porque todos nós, temos um certo desconforto para lidarmos, com essa questão do egoísmo, Esse tema, ele está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, através de 2 psicografias de Emmanuel e de Pascal, e também no Livro dos Espíritos. Então, eu vou trazer alguns trechos,
desses subsídios doutrinários, porque eu acho importante nós situarmos o tema na base doutrinária. Também utilizei, vou utilizar nos comentários, psicografias dos espíritos Joana de Ângeles e Hamed. Então, nós vamos assim começar comentando, né, o quanto que o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte no instinto de conservação. Então, inicialmente, se a gente pensasse na criança, né, o quanto que a criança ela quer uma exclusividade da atenção dos seus pais e que muitas vezes é interpretado, né, como criancinha egoísta, né? E na realidade isso é algo bem natural, né? Nesse momento em que a criança se sentindo mais insegura, ela deseja que a atenção dos seus pais se volte inteiramente para elas. Mas à medida que elas vão crescendo e a educação também vai auxiliando nesse sentido, nós vamos perdendo, né, esse medo, né, do afastamento dos pais, da perda do afeto deles, né, e aprendendo a partilhar os seus brinquedos, etc. Enquanto adultos, quando nós pensamos como adultos, se pensarmos também na condição de espírito, né, imortal, que vem ao longo das reencarnações, vivenciando a questão do egoísmo, então a literatura espírita, ela fala que quanto mais aperfeiçoarmos o nosso senso ético-moral, nós iremos superando as atitudes egoístas. Eu escolhi como uma imagem para simbolizar, né, o título, logo no primeiro slide, um desenho de um homem com um braço bem alongado, bem desproporcional e apontando o dedo para si mesmo. Porque o egoísmo ele tem essa característica de ter sempre um olhar voltado para si, né, para as suas necessidades, para os seus pontos de vista, para aquilo que julga que é o melhor. E aí a gente precisa começar a fazer uma distinção, né, porque não significa que nós não tenhamos que ter amor próprio ou cuidar das nossas necessidades ou dos nossos interesses. Cuidar de nós mesmos é um dever que nós temos conosco nessa encarnação, porque o nosso maior compromisso é conosco, com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com o nosso bom aproveitamento da experiência reencarnatória. Mas, muitas vezes, nos perdemos nessas escolhas que fazemos ao longo da reencarnação e aquilo que denominamos amor próprio ou autocuidado extrapola para atitudes egoístas. Então, isso é uma primeira distinção que eu convido a todos para fazermos, porque para que a gente não caia, né, nessa armadilha, nem por um lado ser negligente conosco, com as nossas necessidades, com o usufruto daquilo que nos é lícito, né, que foi conseguido através do nosso esforço, do nosso trabalho, sem menosprezar, sem passar a perna, entre aspas, né, em ninguém.
Então, assim, sem, né, nos aproveitarmos do outro para ter alguma vantagem. Então, o egoísmo, ele é revertido de vários aspectos, de várias formas, né? Ele se apresenta de várias formas. Mas é importante, então, a gente inicialmente fazer essa distinção. Então, agora nós vamos fazer uma leitura breve de um trecho da primeira psicografia, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Esse capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo, e o item 11 trata do egoísmo. Então, eu extraí um trecho apenas, né? A psicografia maior. Foi ditado por Emmanuel. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si. Então, por essa psicografia, por esse trecho, né, a gente reconhece, né, Emmanuel, né, nos traz essa gravidade desse defeito. E aí, quando ele fala, né, o obstáculo ao progresso da Terra, né, então a gente pensa assim, né, como que através do egoísmo, nós temos a prática do mal, porque nós agimos exclusivamente em nosso benefício, no interesse pessoal. E nós vamos ver, assim, situações no nosso dia a dia, nas reportagens, e até mesmo na nossa vida, né? O quanto que muitas vezes o egoísmo leva a desvios morais muito graves. E quando nós agimos mal, ou quando a gente vê alguma ação, né, no outro, identificamos no outro, a gente pensa assim, poxa, como nós podemos chegar a esse ponto? Então, assim, essa insatisfação constante por querer sempre mais, não ter limites, né? Então, vai se criando um vazio existencial, quando o interesse está muito voltado para a materialidade. Em geral, né? A ausência dos valores espirituais gera as práticas egoístas, né? Porque fica uma reflexão, uma forma de pensar muito voltada apenas para a matéria. E há, então, essa incapacidade, muitas vezes, até de se relacionar com o outro, porque também uma forma de entender o egoísmo é através de posturas muito rígidas, né? De não querer ser desagradado, de achar que está sempre certo. Então, essas que envolvem o orgulho, né? Mas também envolve o egoísmo, né? Que é esse dedo apontado para si mesmo, né? E aí, Emmanuel também nos chama a atenção da necessidade do autoconhecimento e da observação dos atos, e de uma reflexão constante de como reformular pensamentos, sentimentos e atitudes. E é muito importante quando ele fala aqui, né, que a gente deve dirigir as nossas forças e a nossa coragem, porque enfrentar-se, eu concordo com o Emmanuel, enfrentar-se não é simples, né? Vencer a si mesmo não é simples. Porque nós adquirimos hábitos, adquirimos modo de encarar o mundo, né? E principalmente quando aquilo vai trazer algum limite para nós. Aí a gente precisa de coragem para enfrentar, né,
essa condição que nos arrasta sempre para uma situação de estagnação, de inferioridade moral, de falta, né, de perspectiva, né, como um espírito em progresso, em evolução, em transformação. É interessante a gente observar que esse tema do egoísmo, no Evangelho está no amor ao próximo como a si mesmo. E no Livro dos Espíritos, ele está no capítulo 12, Perfeição Moral, né? Isso demonstra o quanto que, para vencer o egoísmo, né, o avanço moral é necessário, né? É necessário que a gente se detenha sobre esse tema para que a gente possa progredir moralmente, né? Então, vamos ler aqui o trechinho do Livro dos Espíritos. Na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, aqui, como ilustração, um homem e uma mulher, com um pedaço de pão na mão, uma fatia de pão, e os dois querendo pegar manteiga. E cada um dizendo que era seu, né? Aquele pote. Então, que provavelmente os dois poderiam usar o pote sem ter exclusividade sobre ele, né? Então, a Joana de Ângeles, quando trata desse tema no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela traz o altruísmo como um antídoto ao egoísmo. E aí o altruísmo a gente pode entender como um amor desinteressado pelo próximo, a abnegação, a preocupação com o outro, que são atitudes que muitas vezes elas vão precisar de um esforço para que possa ser concretizado. No entanto, o que a gente, né, a gente vem aprendendo com a vida, né? No início é esforço, é disciplina, é repetição, perseverança, né? Para que a gente possa adquirir aquela forma de ver e de agir. Mas depois isso passa a ser espontâneo. Então, quando a gente toma Jesus, né, como exemplo, a gente vai entender também que à medida que o ser humano adquira conhecimento e desenvolva esse altruísmo, o egoísmo vai ceder lugar a uma nova forma de pensar e de agir, né? E aí a caridade, né, seria essa expressão, né, do altruísmo, né, como uma terapia eficiente para desenvolver a fraternidade e a justiça entre os homens, né? E porque aqui, né, os espíritos falam disso, né, que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, a gente precisa trabalhar o oposto, né? A caridade, o altruísmo, para que a gente possa, então, lidar com essa, lembram lá da coragem, do último slide, do anterior? A gente lidar com essa coragem de se enfrentar e de trazer mudanças para as nossas atitudes.
O espírito Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, ele tem um texto, né, dita um texto e fala de algumas expressões do egoísmo. Acho que é bem interessante a gente também parar para pensar assim, como é que o egoísmo se apresenta, né, no nosso dia a dia? Então, se apresenta pelo apego, né, exacerbado, pelo dinheiro, pelas pessoas, né, muitos relacionamentos, eles têm uma relação, assim, às vezes egoísta de uma parte ou do outro, né, a questão da acumulação de riquezas, né, a inveja, a hipocrisia, o roubo, a vingança, a calúnia, a vaidade, o ciúme, a intolerância, a impiedade, são expressões que ele aborda, dentre outras, aborda outras. E eu acrescentaria aqui a indiferença, né? Porque muitas vezes a gente olha e não vê o outro, né? Muitas questões são invisíveis aos nossos olhos, porque não nos interessa ver. Então, às vezes a gente não age, não faz mal, uma prática de mal. Mas essa indiferença, essa falta de perceber o outro, né? Essa também é uma atitude de egoísmo, né? E nesse texto do Evangelho aqui, já é ditado por Pascal, né? O segundo texto sobre o tema, ele vai dizer assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Quando ele fala aqui, né, que sobre o descanso, né, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Ele não está falando do descanso após a exaustão do trabalho, ele não está falando da ociosidade, nem da preguiça. Mas ele fala aqui do descanso como a alma tranquila, aquela descanso do dever cumprido, né? Do trabalho dignificante que nasce da alma que caminha fazendo o seu melhor. Então esse descanso que muitas vezes não se consegue resolver um problema, né, na sua integridade, mas o esforço para que esta situação, né, dentro da sua limitação, o que pode ser feito para minimizar a dor, minimizar, né, a miséria, então isso traz um descanso para a alma, né? E aí também queria destacar a questão, logo a seguir, quando fala, digo mais, não haverá segurança. E aí a segurança, a gente pode entender, pelo que ele vai falando depois, né, como um respeito mútuo, reconhecendo os limites do direito de cada um. Porque a gente vive, infelizmente, uma sociedade muito competitiva, né? Uma luta de interesses muito ferrenha, né? E essa sensação e essa busca, né, da esperteza, de passar o outro para trás, de vencer materialmente à custa, né, às vezes, do sacrifício, da exploração do outro. Então, a segurança, ela envolve todas essas questões, né,
na ordem social, né, na condição social, né, como que nós, assim, muitas vezes estimulamos o pior nos outros também, né? E aí ele inclui também a questão da família. E a família é onde a gente inicia, né, o nosso aprendizado. Então, nós vamos também para o egoísta, né, para aquele que não enxerga o que está ao seu lado, nem mesmo a família será respeitada, né? Então, na questão 917, ele pergunta, né, qual o meio de destruir o egoísmo? Kardec pergunta aos espíritos. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominante sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas, né? Então, assim, a importância de uma educação que leve ao afastamento das fantasias, né? Esse futuro real, ele é o futuro nessa perspectiva, né, da evolução, do progresso, da construção, né, de cada um do seu próprio, da sua própria condição futura, né, como um espírito que vai seguir, né, adiante dessa vida material. E aí também acho que é importante a gente trazer aqui, né, a importância da família, né, da educação em família, uma educação voltada para a caridade. Vamos acrescentar também, né, a questão da autoeducação, né, do autocontrole, do autodomínio, da autodisciplina, do autoconhecimento. Então, esse trabalho íntimo que a gente vem falando desde lá do início, né? Como que é importante a gente também perceber que nós temos um trabalho a fazer. O egoísmo não vai diminuir das nossas atitudes simplesmente, magicamente. Isso não existe, né? Exige um esforço, exige essa necessidade de desenvolver a humildade, a simplicidade. E essa é uma questão que eu botei até ali a ilustração, né, do espírito ali desencarnando, querendo puxar, né, o saco de dinheiro, e vários outros espíritos aguardando para levá-lo junto, e ele ali apegado ao dinheiro. Então, essa perspectiva futura, ela tem que nos fortalecer, ela vai nos fortalecer para que a gente entenda, né, reflita, reconsidere algumas das nossas atitudes. Quando nós pensamos, né, nessa frase, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, fui buscar no livro Renovando Atitudes, também no tema egoísmo, o Espírito Hamed, ele faz uma colocação bonita. Ele diz o seguinte: o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Pensar, né, nos ensinamentos de Jesus e nos exemplos, né, que ele nos deixou, vai nos trazer essa lucidez, né, do que é e esse equilíbrio. Porque nós não podemos nos iludir de achar que eu vou sair dessa encarnação tendo superado completamente o egoísmo. Não vamos. Não vai dar. Isso vai levar um tempinho.
mas a gente pode avançar, a gente pode caminhar. Tô falando isso para mim também, tá, gente? É isso. Estamos todos juntos nessa, né? Nessa condição, né? Até do nosso planeta, né? Mas individualmente é tarefa nossa. Quando a gente pensa essa frase, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, se a gente exercitar isso, a gente vai estar na prática, né? Respeitando mais, dividindo mais, partilhando mais, tendo mais liberdade nas relações, né? Nos colocando de forma mais simples, de forma mais honesta, mais transparente nas relações que nós tivemos. E coloquei essa simbologia aqui, porque penso que são várias pessoas abraçadas, uma abraçando a outra, formando um círculo. Porque assim, né? Um dia a gente apoia, outro dia a gente é apoiado. E nós nos apoiamos uns nos outros. Então, quando a gente pensa no outro, como se estivéssemos pensando em nós, nos colocando no lugar daquela pessoa, nós temos mais chance, né, de desenvolvendo aquele altruísmo que a Joana de Ângeles nos traz. Então, que a gente possa, né, terminar assim, esse estudo pensando nesse desafio, não como algo distante, mas como algo que a gente pode, né, ir mudando aos poucos, mudando as atitudes, mudando a forma de se relacionar com as pessoas, com mais desapego às coisas, às relações, né, para que a gente viva uma vida mais plena, em comunhão, em fraternidade e em solidariedade. Eu desejo uma boa noite a todos, que Jesus, com seus exemplos lindos que preenchem a nossa alma, possa permanecer conosco e as nossas vibrações sejam sempre na esperança de sermos as cartas vivas do seu Evangelho, em algum dia, em algum momento, em algum lugar. Fiquem em paz. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pelas oportunidades que nos tem dado através dos ensinamentos de Jesus e dos Espíritos para buscarmos a nossa transformação íntima, a nossa melhoria, termos um referencial para agirmos, ou pelo menos querermos agir de forma mais consciente, de forma mais responsável diante do desafio de viver como um cristão espírita. Que a tua luz, Senhor, possa fortalecer os nossos propósitos, os nossos ideais no bem, o nosso esforço para melhorar, mas também que nós possamos compreender com humildade que temos um caminho a trilhar, que não conseguiremos chegar aonde desejamos de uma hora para outra, mas que não nos falte a vontade, a perseverança, o equilíbrio para buscarmos essa condição de um espírito melhor, no sentido moral, no sentido mesmo de uma fé, né, com raciocínio,
com boas escolhas. Então, queremos agradecer pela noite de hoje e agradecer por todo o amparo que temos recebido a cada dia. Graças a Deus. Aquece o orvalho da madrugada. Assim também se renova o sorriso, te mostra que o amor não está perdido. É um sonho, sim, mas pra ser vivido. Deixa a luz te invadir, faz como a flor se abrir pro amor, na luta do bem, viver, sentir, sonhar, é só começar a se doar no seu interior de cada um. Então, beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o meu, o teu olhar, janela do coração abrir, brilhar no céu interior de cada um. Muita beleza reluz e se traduz. O quanto é tão lindo o meu, o teu olhar, janela do coração